Mais uma vez, um vídeo do Nicolas Ferreira viraliza e ele se torna o assunto da vez, atropelando uma peça de publicidade que o Menino Foca tinha feito aqui e infelizmente não escolheu o melhor momento para ser lançado. Seja bem-vindo ao canal, aqui é o Léo Vieira, trazendo as principais informações sobre o Brasil e o mundo. Eu achei muito interessante trazer esse assunto porque eu quero comentar sobre algumas coisas e trazer o próprio vídeo do Nicolas, que eu acho assim muito importante. Furou a bolha completamente, né? Mais uma vez, a gente viu que seguindo o mesmo caminho daquela história do Pix e ele explicando tudo o que estava acontecendo, isso alcançou tanto o pessoal de direita quanto o pessoal de esquerda e todos concordaram sobre o absurdo que era. E da mesma forma, muita gente agora está começando a perceber os arrombos autoritários do STF e o Nicolas ele foi muito incisivo nesses aspectos. Então eu queria trazer aqui para a gente assistir também. O que você tem a ver com isso? Eu te explico. Em 1955, o negro era obrigado a ceder seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. Uma mulher, Rosa Parks, certo dia se negou e foi presa por se recusar a se levantar. Sua atitude gerou o boicote aos ônibus, liderado por Martin Luther King. Sim, isso foi o início do movimento contra as injustiças que a população. Um aspecto que eu acho muito importante que foi levantado aqui é essa questão do boicote. Então, existem muitas formas de manifestação pacífica que são muito importantes. Então, foi uma ferramenta que estava começando a ser utilizada pela esquerda através daquele perfil Sleep Giants, querendo assim boicotar perfis de direita ou empresas ou influenciadores que trabalhavam com esse aspecto da direita, tentando tirar o sustento, tirar a propaganda, tirar a mídia, patrocinadores, enfim. Da mesma forma, aí isso começou a virar o jogo e hoje está sendo muito utilizado pela própria direita. Um boicote, já que o pessoal fez o L, não vou mais frequentar esse estabelecimento, o pessoal que realmente não está interessado no desenvolvimento do Brasil, a gente viu isso. É uma ferramenta de liberdade e é importante a gente utilizar uma ferramenta pacífica de liberdade e é capaz de fazer a diferença. População negra sofria. Mas o que isso tem a ver com a anistia, Nicolas? A injustiça contra uma mulher virou um marco de uma luta coletiva. Lá foi um ônibus, aqui um batom. E aí a gente já comentou algumas vezes aqui no canal também a respeito do símbolo que se tornou. Essa questão da Débora, essa prisão absurda, 14 anos por um rabisco lá usando batom, isso aí foi outro fator que conseguiu furar a bolha completamente, principalmente daquelas pessoas que não estavam preocupadas com política, não ficam pesquisando, tentando entender informação, o que está acontecendo, tá mais preocupado com o café que tá caro, o ovo que tá a preço de picanha, as coisas tá ficando tudo caro, então não estava muito preocupado até nada com isso, até esse momento que ficou tão absurdo que escancarou os arrombos autoritários do STF. Débora, casada, mãe de 2 filhos pequenos. Cabeleireira, condenada a 14 anos de cadeia. Seu crime? Escreveu Perdeu o Mané em uma estátua com um batom. Mas isso você já deve saber. A pergunta que fica é, se ela tivesse escrito Fora Bolsonaro em vez de Perder o Mané, Moraes e Dino teriam condenado ela da mesma forma? Uma pessoa que não tem uma imagem dela dentro do Congresso, quebrando nada, nenhuma violência. E pior, um funcionário da limpeza desfez o golpe de Estado da Débora com água e sabão. Quem gera mais risco à democracia? Uma cabeleireira com um batom ou 15 traficantes soltos pelo STF? Mais um aspecto que a gente traz aqui sobre tudo isso que acontece, a gente já falou sobre o que a gente apelidou de justiça aqui no Brasil, porque não dá para chamar isso de justiça. É um sistema jurídico que processa as pessoas, mas a justiça muitas vezes não está presente ali. E isso ficou escancarado com essas decisões. A gente vê que e isso vem acontecendo muito. O próprio exemplo que o Xandão veio trazer pra gente com aquele bate-boca no aeroporto de Roma, e quando chegou aqui no Brasil, que é a primeira coisa que o semideus faz? Já manda os jagunços dele atrás daquela família para poder pegar ali celular, laptop, tablet, em uma pesca probatória. E não satisfeito com o não indiciamento, ele foi capaz de trocar o delegado a cargo do caso para que fosse feito sim o indiciamento, porque era o que ele queria, era o resultado que ele queria. Então a gente já vê, os absurdos começam daí. A gente viu tantos e tantos casos aí isolados de vendas de sentenças em Mato Grosso do Sul, em vários outros estados. A gente vê, hoje a gente está começando a ter acesso sobre o que acontece. Não é que começou agora, a gente só está começando a ter essa informação. E aí, mais uma dessa aí a gente começa a perceber o que é esse sistema jurídico que a gente, infelizmente, erroneamente apelidou de justiça. Então não dá pra falar que a gente tem justiça, ainda mais com um STF do jeito que as coisas acontecem, onde um juiz ele tem todos os incentivos do mundo para cometer ilegalidades
Porque na maioria das vezes ele vai sair impune. E no máximo, a maior punição que ele vai ter é ser aposentado. Olha só que bacana, com os salários integrais. Então, não dá pra levar a sério um país com esse tipo de casta, esses intocáveis. E esse é um dos pontos que eu acho que é muito importante a gente trazer aqui. O absurdo também que foi levantado pelo Nicolas sobre esse caso em específico. E a gente está percebendo que tem grandes chances de a anistia realmente passar no Congresso. É claro que a esquerda está toda empolvorosa, eles não querem passar isso de jeito nenhum. Mas por quê? Não é tão importante assim? O pessoal foi lá, foi condenado, vai ser só uma anistia, já estavam na prisão há 2 anos lá, muita gente condenado. Agora que estão começando a receber prisão domiciliar, em alguns casos, né? Porque ficou tão feio, né? Que agora eles estão começando a voltar atrás. Então o pessoal já pagou. Qual que é a importância disso? A importância disso é a vitória que a gente começa a ter. É a primeira peça de dominó que derruba e vai derrubar as outras em sequência. Vai demonstrar a força. O STF, pela primeira vez, tendo que voltar atrás, tendo a sua decisão corrigida, porque é muito exagerada, é muito absurda, e já vem sendo assim já há muito tempo. Essa é a importância. E isso vai dar força, vai dar mais apoio para a causa da liberdade de expressão, contra o sistema, contra os arrombos autoritários, contra essa ditadura da toga que a gente vem enfrentando. Bom, gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe se você gostou do vídeo. Eu fico por aqui, um forte abraço, até a próxima.